Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Paulo Nóbrega e hoje eu vou explicar para vocês alguma coisa sobre selos para compressores, focando no selo seco a gás, DGS. Então esse é um assunto interessante, foi pedido que eu fizesse um vídeo a esse respeito e eu acho que vale a pena porque é um assunto que muita gente já tem contato, então pode aprimorar um pouco mais, e aqueles que não conhecem ainda o selo a gás vai ter a oportunidade de conhecer, ok? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e vamos lá então, vamos conhecer o selo a gás. Selos para compressores, DGS, é a sigla de Dry Gas Seal, o nome do selo em inglês, então ficou, né? Mas é um selo seco a gás. Nos compressores centrífugos, sempre há necessidade de alguma selagem. Então, as mais comuns, né? Selo seco de labirinto, que não tem parte rotativa, é um labirinto, só que bem aprimorado, e consegue vedar muito bem, inclusive para situações críticas também é utilizado. Selo de anéis flutuantes de óleo, então ele tem óleo, tem anéis flutuantes que promovem a vedação, ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Selo de contato, é um selo parecido com o selo CW usado em bombas, selo de contato normal, mas mais aprimorado, é um selo estacionário, um selo para altas velocidades periféricas. E também é um selo muito bom, comercializado ainda também. E o CircPac é um selo High Pressure, é um selo, ele faz a restrição, então parece um selo de compressor alternativo, só que esse é para compressor rotativo, né? Ele faz a restrição, então dependendo do número de anéis que você coloca, vai ter o maior ou menor grau de vedação. E o último, selo seco a gás, que é o que a gente vai falar neste vídeo, certo? A gente vai ver aqui a alimentação do gás que vem e entra em cada um dos selos. Mas que gás é esse? Normalmente é o gás da própria descarga da máquina que vem, entra e faz a selagem. Por que é bom usar este gás? Porque é mais barato, muito mais barato. Desde que ele não seja muito sujo, vale a pena filtrar e usar o próprio gás da máquina. Assim como em bombas existe uma preferência por fazer uma selagem autoselada, porque não tem custo de produto externo, no compressor também existe uma preferência muito grande por utilizar o seu próprio gás no funcionamento do selo. O problema é que nem sempre isso é possível. Se o gás for muito sujo, o custo de limpeza fica maior. Então, compara com o preço da injeção de nitrogênio. Então, essa aqui é a cara do selo seco, DGS. É um componente de alta tecnologia que ganhou muito espaço nas últimas décadas, devido à sua alta eficiência e confiabilidade. Só que ele depende do gás limpo e é inimigo número 1 de sujeira ou umidade e líquido, né? Aqui a gente vê uma sede rotativa com os grooves ali na face, né? E a pergunta, por que usar selo a gás? Bom, por conta da sua alta confiabilidade. Não usa óleo, né? A gente sabe que os sistemas de óleo são pesados e grandes, exigem toda uma infraestrutura de lubrificação. É seguro, tem menores perdas operacionais, o aspecto ambiental é bem positivo, porque não suja nada, é extremamente limpo, tem capacidade para operar por longos períodos, longos mesmo, tem menor espaço necessário, né? Como ele não utiliza óleo, então o espaço que ele precisa para o painel de injeção de gás é pequeno, não ocupa espaço, assim como o peso também, né? Como não tem sistema de óleo, não tem aquele cárter enorme de óleo pesado. Vamos ver aqui as partes que compõem este selo. A primeira é a sede. Essa peça vermelha é aquela que vocês viram na mão de uma pessoa há pouco, ok? É uma peça normalmente em carbeto de silício com os grooves. Grooves são aqueles rasgos que vocês viram na face. Essa peça vermelha, ela tem um pino anti-rotacional, obviamente, tem aqui o apoio e ela fica rodando junto com a luva. Depois a gente vai ver a outra face de contato, que é o carvão. Normalmente é carvão.
O outro são as molas, né? O jogo de molas. Então aqui a gente vê que as molas ficam paradas. Para quem se lembra do meu vídeo sobre selo estacionário, quiser dar uma visita lá no canal e puxa aquele vídeo para assistir. Esse é um selo no padrão estacionário, como a gente falou, né? Alta rotação, grandes velocidades periféricas, condição crítica e necessidade de altíssima confiabilidade é utilizado o selo estacionário. E aqui é uma prova do que eu falei naquele vídeo. Então, os anéis O-ring, que são as vedações secundárias, também importantes. Lembrando que existe uma diferença muito grande entre os dois anéis mostrados aqui. Este anel aqui, ele veda ali, tem, né, os esforços de vedação normais, ele se deforma quando recebe pressão de um lado, se acomoda do outro e veda muito bem. Entretanto, este aqui é que é o anel que a gente chama de crítico. Agora, é bom você fixar isso. Naturalmente você já sabe, eu estou aqui reforçando, você já sabe, mas se não souber, então que fique bem gravado esse detalhe. Este anel aqui é chamado anel dinâmico. Por que razão? Esta face vermelha, ela sofre micromovimentos axiais por conta de movimentos no mancal de escora. Quando o eixo se desloca, essa face vai junto. E esta aqui acompanha. Como essa azul acompanha, este anel também acompanha. Então este anel ele tem uma vedação que é dinâmica, ela se movimenta. E isso muda tudo, ok? Então é um anel muito importante. E agora aqui a gente vê a face ranhurada, né? Na peça vermelha. E essa parte aqui embaixo, a gente vai ver que é uma face lisa. Com a máquina parada, esse selo encosta uma face na outra. Então, o gás que está aqui fora, ele vai tentar vazar para a atmosfera. Quando ele entra pelos grooves e vem até aqui, ó. Só que aqui ele encontra uma face de contato, fechado. Então, esta parte que não tem groove é para garantir o fechamento do selo quando a máquina estiver parada. Então, aqui a gente vê que essa parte de verde escuro é o gás de processo, ok? Ele vem aqui tudo e ele entra entre as faces. Observe que ele vem e aqui ele praticamente desaparece. Por quê? Porque ele despressuriza. E o verde claro é a pressão atmosférica, ok? Obviamente é um espaço que vai ter também este gás. O que muda é a pressão. Enquanto aqui vai ter a pressão de processo, aqui do outro lado vai ter pressão atmosférica. Então é bem interessante. Então o que vaza é tão pouco que despressuriza completamente. Mas o ambiente aqui, esse verde claro, é um ambiente cheio de gás também. A diferença é que a pressão é muito baixa, é atmosférica. O funcionamento, né? Esses grooves, esses rasgos que aqui aparecem bem exagerados, mas na verdade eles têm 1/100º de profundidade, na média, varia de fabricante para fabricante. Então ele girando no sentido horário aqui, a gente vê que o gás é captado pela periferia. Aonde está esta face aqui? Esta face que você vê ranhurada é esta aqui, ó, é esta azul, que gira junto com o eixo, como eu havia falado. Tem o pino antirrotacional, enfim, todos os cuidados. E a parte azul escura é o carvão, que tem face completamente lisa. O carvão não tem ranhura somente aqui, nesta parte que é a sede dura, normalmente carbeto de silício. Então, o gás que tem que ser vedado, ele está nessa área pressurizando, querendo passar. E o interessante é que é justamente este gás que quer vazar que é usado para o funcionamento do selo. Como aqui estão as ranhuras, esta peça capta o gás e aí pressuriza essa região, abre, evita o contato e vaza. Só que vaza de maneira controlada. Bem resumido, bem reduzido mesmo, bem reduzido. Tá ok? Então aqui a gente pode ver as faces unidirecional e bidirecional. Então, a unidirecional, ela tem uma performance das ranhuras um pouco melhor. Elas conseguem gerar pressão um pouco mais cedo e são um pouco mais eficientes. Já as bidirecionais, elas têm a vantagem de poder rodar para qualquer lado e tem uma performance um pouquinho menor. Mas essa diferença é só para casos muito críticos. Em aplicações normais,
elas praticamente empatam. Então, existe uma preferência muito grande por faces bidirecionais. Esta face unidirecional aqui, ela tem que rodar no sentido horário da foto que você vê. Se ela rodar no sentido contrário, ela cola as faces e quebra. Chega ao ponto de nem durante o alinhamento da máquina você poder rodar em sentido contrário. Então, quando você vai alinhar uma máquina com selo seco, você tem que saber se é unidirecional e, se for, qual é o sentido de rotação, para rodar para o lado certo de operação. Já o bidirecional não tem esse problema, ele pode girar para qualquer lado. Essa é uma questão. Então, outro problema com esse selo é o armazenamento. Como ele tem uma vida útil muito boa, tem muita confiabilidade, então é normal que o selo de estoque fique parado lá muito tempo. Então, existe um exercício que a gente faz com esse selo. Lembra que eu falei do anel O-ring dinâmico? Aquele que se desloca junto com o movimento, micromovimento do eixo? Então, aquele anel O, ele pode colar. Quando você montar ele no selo durante a manutenção, aquele anel pode estar colado. Então, um exercício que o fabricante recomenda, obviamente sob sua orientação, é exercitar o selo. Então você abre o pacote e movimenta para que aquele anel ring se desloque, exercite e não fique colado. Então, se você não faz isso ainda, fale com o seu fabricante, ele vai te dar toda a orientação para que você consiga fazer isso com certa facilidade. Eu falei dos micromovimentos do eixo e alguns falam, poxa, mas o eixo não trabalha no mancal ativo, não fica lá paradinho? Muito bem, então quando a máquina começa a rodar, que ela pega a carga, o eixo, o rotor, o eixo com os impelidores, é forçado para o lado do empuxo, que vai fazer com que o disco de escora, esse disco aqui, que roda junto com o eixo, ele encoste no mancal de escora ativo. Então, teoricamente, a gente fala, poxa, então o selo não vai ter que ficar compensando nada, porque ele trabalha no ativo. Mas tem compensação sim, por quê? Porque, dependendo da carga, a cunha que se forma em cada sapata, ela muda o ângulo, muda essa posição do eixo. Dependendo da temperatura do ambiente, o óleo esfria, muda também. À noite, em tempos frios, a cunha de óleo aumenta o ângulo, enfim, essa variação é na casa de micra, é muito pequena, mas agora vamos pensar uma coisa. O gap no selo a gás, nesse selo que nós estamos estudando, é em torno de 3 micra, de 2 a 4 micra, ou seja, não dá metade de 1/100º de milímetro. Esses movimentos que eu estou falando, que ocorrem na cunha de óleo, no mancal de escora, para esse selo é muita coisa. Então ele vai ter que compensar sim. Muito bem, e agora vamos ver o funcionamento do selo. Por essas imagens aqui, fica relativamente fácil. Eu vou explicar a imagem antes, né? Esta peça aqui é a sede rotativa, aquela que eu falei que é a face dura, onde ficam os grooves, onde ficam os rasgos. Olha eles aqui, ó. Essa peça aqui é o carvão, a seção deles, obviamente. Então aqui você vê a seção do carvão. Se você cortar um carvão do selo a gás, ele vai ter essa cara. O anel O-ring ficaria aqui. E muito bem, então em funcionamento normal, as forças estão em equilíbrio. Quais são essas forças? Força de mola e força da pressão que está sendo vedada. Eu tenho um compressor rodando a 100 kg, eu tenho 100 kg de gás aqui querendo sair. Então essa é a pressão a gente chama de força de fechamento. Por que é força de fechamento? Porque elas atuam no carvão e quer jogar o carvão contra a sede. Só que existe, por outro lado, a força de abertura, né? A força de abertura, ela é alterada pelos grooves. Observe que ela começa aqui, ó. Esse comprimento aqui indica o nível de pressão. Só para facilitar o entendimento. Esse comprimento aqui é igual a esse aqui. Por quê? Por quê? Porque a mesma pressão que atua fechando, também atua abrindo. Abrindo como? Aqui atrás? Não. Esta peça é presa na luva que é presa no eixo. Então a gente pode ignorar as forças que atuam sobre ela, porque ela é parte do eixo praticamente. Eu estou me referindo à força de abertura, que é o gás que quer vazar, que entra por esse gap,
por esse espaço e joga essa peça de volta. Então, esta peça aqui, o carvão, ela sofre força de fechamento e força de abertura. Então, quando a distância diminui, ao invés de haver roçamento, a pressão aumenta tanto que joga o carvão de volta. Então, esse carvão ele fica ali meio louco, a bel prazer das pressões que atuam sobre ele, das forças. E aí, então, quando ele vai andando, o eixo se desloca para o lado esquerdo, com tendência dessa sede rotativa encostar no carvão estacionário, para não haver o contato, a pressão sobe tanto, por conta da maior eficiência dos grooves, e empurra o carvão. Ou seja, é um selo inteligente. Quando ele vê que ele vai roçar e desgastar a face, ele aumenta a pressão e afasta. E assim funciona. O contrário também é verdadeiro. Quando o eixo se desloca para o lado direito, a eficiência dos grooves cai a zero. O que acontece quando ocorre esse momento? O vazamento aumenta muito. Mas só que não é bom que aconteça isso. Isso é um problemão. Então, quando isso acontece, essas pressões superam em muito esta aqui. Por quê? Porque a parte que refere-se à eficiência do groove foi a zero. Aí então esse carvão ele vem para cá rapidamente. Ou seja, é um selo inteligente. Ele abre quando ele tem que abrir e ele fecha quando ele tem que fechar. Por isso que ele roda 12, 10, 5 anos lá, tranquilo, sem roçamento. Muito bem. Então vamos agora falar de outra parte, que é o risco de contaminação nesse tipo de selo. Sempre que você vê um selo DGS, você vai ver algumas coisas que acompanham ele para dar segurança ao seu funcionamento. Uma delas é o selo separador. Este selo separador separa dois ambientes, o ambiente de mancal e o ambiente de selo. Observe que eles estão tão juntinhos. O mancal, os mancais, trabalham do lado do selo. Só que o mancal não quer o gás do selo, que pode ser explosivo, e o selo não quer o óleo do mancal, que vai estragar o selo imediatamente. Então, este selo separador, ele tem um papel importantíssimo. Tanto é que para liberar a partida da máquina, o primeiro gás que você injeta é este aqui. Você injeta o gás separador, garante que não tem óleo no selo e não tem gás no mancal. Esse gás que entra, geralmente é nitrogênio, um gás inerte, empurra o gás de volta, empurra o óleo de volta e ali sim, aí libera a partida da máquina. Outro ponto que a gente vai ver é um pré-selo que a gente chama. É um selo que protege o DGS, o selo a gás, do gás de processo. Por quê? Porque o gás que está sendo injetado no selo para fazer a vedação, embora na maioria das vezes seja o próprio gás do processo, é um gás super filtrado. E a gente não quer que o gás contaminado entre no selo, vai falhar imediatamente. Então, sempre vai ter um pré-selo e um selo separador. Então aqui a gente vai ver um esqueminha de funcionamento só para entendermos melhor esta alimentação para o selo. Um sistema capta gás do processo, como eu falei, existe uma preferência por usar o gás de processo, por conta que é um gás que já está na máquina, é barato, não tem custo nenhum. Só vai ter o custo de filtragem. Ele filtra, seca esse gás e é injetado antes do selo, para garantir que o ambiente do selo seja limpo. Uma outra parte entra, vai direto para o selo mesmo. O gás vem, alimenta então as faces. O que vaza para o lado de dentro ajuda a empurrar o gás sujo. O que vaza para o lado de fora é o que realmente passou pelo selo. Então ele vai sair, vai para um vente. Por quê? Porque no selo separador está sendo injetado nitrogênio, filtrado também. O nitrogênio vem, pressuriza essa região, um pouco vai para o mancal e um pouco vem para cá, para o selo, mistura com esse gás que vazou e leva para o local seguro, geralmente queimar em tocha, tá? Então esse é o funcionamento. Então eu vou finalizando aqui. Se você gostou, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhe também com os amigos, tá bom? Eu agradeço. Vamos ver se, à medida do possível, eu faço outros vídeos sobre selos de compressores também, para ir ajudando a comunidade.
Um abraço a todos e obrigado.